versículo Gálatas 5, eu vou fazer a leitura do 16 até o capítulo 6, verso 5. Então, do 5:16 até o 6, verso 5. Todos estão me ouvindo bem? Sim, né? Pessoal, o celular está atrapalhando vocês aqui, a visão? Não? Eu posso botar... Deixa eu botar ele mais para cá. Ok. Ficou ótimo? É? Entendi. Então ficou melhor assim, né? Tá bom. Então, Gálatas 5, verso 16, até o capítulo 6, verso 5. Aí depois da leitura eu vou fazer uma oração. Então diz assim, lembrando que a gente já viu os versos 16 ao verso 21, mas eu vou só fazer a leitura. Só um minuto, gente, que caiu de novo aqui o tripé. Esse tripé ele não está fixando direito. Eu vou fazer a leitura, mas os versos 16 aos versos 21 a gente já viu nos últimos 2 domingos. Então diz assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Só um minuto, gente, que caiu novamente. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. A gente viu bastante coisa sobre esses versos nos últimos 2 domingos. Verso 18. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Também estudamos o que o apóstolo Paulo quer dizer aqui com relação à lei. Qual é a relação do ser humano com a lei de Deus? Por que que ele se encontra diante de uma obrigação de cumpri-la? E por que que no plano da redenção, Jesus teve que cumprir a lei em nosso lugar? A gente viu isso também. Continuando. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. A gente viu cada uma dessas coisas nos últimos 2 domingos e também buscamos compreender o que significa viver nestas coisas, porque é evidente que ninguém se encontra incólume a praticar algum tipo de pecado. E a gente relembrou que na Bíblia vários servos de Deus cometeram atrocidades, como matar, trair, adulterar. Tem a história de Manassés que queimou seus filhos, naquele tempo em que um deus chamado Moloque, no território de Canaã, era adorado. E todos os povos cananitas sacrificavam seu primogênito a Moloque, em busca de bênçãos, de prosperidade, em busca do favor desse Deus que eles pensavam existir. E o povo de Israel, em muitas ocasiões, acabou sendo seduzido por essas práticas. Moloque não era o único Deus, o sacrifício do filho não era a única prática abominável, tinham várias outras, mas essa que era uma das piores, uma das que Deus mais condenava no Antigo Testamento, esse rei acabou caindo, que foi o rei Manassés. Os demais reis piedosos não cometeram esse tipo de atrocidade, mas grande parte do povo israelita sacrificava o seu primogênito a Moloque. E a gente viu que praticar estas coisas significa você viver nelas e ter o desejo saciado. Você não se refreia, você não confronta, você não resiste. Isso é o que significa viver em pecado. Significa que você não se importa que é pecado. Isso não diz nada a você.
E quando a Bíblia diz que estas pessoas não herdarão o reino de Deus, a Bíblia está falando sobre aqueles que não se importam com o que fazem, não se importam que Deus atribua mal, atribua a esses atos pecado. E aqui o apóstolo Paulo dá essa lista imensa de uma série de coisas, né, que vai até mesmo ao sentimento. E isso é importante porque isso nos lembra que o pecado não é somente o que nós cometemos, mas é o que nós sentimos. Porque quando ele insere ira, ciúme, inveja, acabou para todo mundo. Você pode até não matar ninguém, não trair sua esposa, seu marido, sabe, não prejudicar alguém fisicamente, financeiramente. Contudo, Deus diz que é pecado o sentimento também. Ou seja, isso tudo veio para nivelar a nossa condição diante de Deus. É uma condição de total e completa dependência de um redentor. Os seres humanos precisam de um redentor. Não se trata de índole, da pessoa nascer com uma inclinação a ser mais virtuosa. Deus não leva isso em conta. O que ele leva em conta é que todos caíram e destituídos foram da glória de Deus. Todos precisam de uma reconciliação. Então a gente viu isso tudo. E eu só estou fazendo essa recapitulação porque é muito importante esse trecho. Porque ainda hoje há muita dificuldade de se aceitar que Deus haverá de julgar e condenar pessoas. Recentemente, um pastor ensinou abertamente que não existe um inferno e que ele não crê nisso. Muito embora a realidade do inferno tenha sido um dos assuntos que o Senhor Jesus mais pregou, enfatizou e disse ser real. Como pode alguém que professa a fé cristã, que professa falar em nome de Jesus, ensinar algo que Jesus diz, ensinar que é mentira, algo que Jesus estabeleceu como verdade? Então, hoje nós vivemos um período muito complicado, o que permite que um pregador, um pastor, ensine algo que é diretamente contrário ao que Jesus ensinou, diz respeito à natureza das Escrituras. Porque se um pastor não tem a Bíblia como inspirada, é evidente que ele vai fazer interpretações sobre a Bíblia que a vão colocar em contradição. E ele vai dizer: olha, isso aqui não é bem assim. E ele vai ensinar isso. E se as pessoas acreditarem que a Bíblia não é inspirada, elas não vão ver nenhuma necessidade de acreditar naquilo que Jesus ensinou, porque nem tudo é inspirado. Então os tempos são difíceis, porque se não há inspiração, segue-se que o crivo ou o escrutínio da vida cristã reside na interpretação de qualquer pessoa. Se você interpreta de uma maneira, essa é a verdade para você. Se o outro interpreta de outra, essa é a verdade para ele. Então tudo se perde. Então, só estou mencionando isso para vocês, porque aqui o apóstolo Paulo, assim como ele repete em Coríntios, assim como ele repete em Efésios, assim como ele repete em várias cartas, e assim como Cristo repetiu várias vezes, o inferno existe. E pessoas que vivem na prática dessas coisas haverão de se encontrar nesse lugar, como Jesus disse em muitas ocasiões. Mas, continuando, que eu acho que a gente viu bastante sobre esses versos nos últimos domingos. O apóstolo Paulo continua, mas o fruto do Espírito, e esse verso foi o verso que a gente começou a ver no domingo passado, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Verso 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, no domingo passado, a gente viu do verso 22, o fruto do Espírito Santo, até a virtude da bondade. Se eu não me engano, a gente não chegou em fidelidade. Então, hoje a gente vai ver de fidelidade em diante. Mas eu vou fazer a leitura dos primeiros 5 versos do capítulo 6, porque pode ser que dê tempo da gente ver ainda hoje. Diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa. Interessante. Ele está falando que se um irmão for surpreendido em algum pecado, os que são espirituais devem ajudar na restauração. O que indica que há uma hierarquia, ou melhor dizendo,
há um nível de excelência diferente em cada pessoa no corpo de Cristo. A Bíblia, as pregações, os profetas, o Senhor Jesus, os apóstolos, eles sempre nos instruem a progredir, a avançar, a crescer em graça, zelar pela virtude, pelos frutos do Espírito Santo. Contudo, nem todos avançam na mesma velocidade, na mesma medida. Aquela parábola do semeador, em que Jesus diz que a semente caiu na terra e ela cresceu rápido no solo rochoso, e algumas foram levadas pelas aves, outras foram queimadas pelo sol. Aqui caiu no bom solo, Jesus disse que cresceu a 100 por 1, a 60 por 1 e a 30 por 1. Isso denota uma diferença de progressão, né? A vida cristã é algo gradativo, contínuo. Ninguém anda no mesmo passo. Portanto, aqueles que aparentemente estão indo bem, que são referências no meio, devem servir de exemplo para ajudar os mais fracos. E é estes a quem ele chama de espirituais. Por isso que ele está dizendo, vocês que são espirituais, vocês devem ajudar os demais. Continuando. Com espírito de brandura, ele fala. Esse é o método de você restaurar alguém. Sem isso, você não deve nem tentar. Se você não é brando, esqueça ajudar pessoas. E que impressionante, né? Porque hoje que tem de gente grosseira ajudando os outros, esses coaches malucos, lunáticos, gritando. Tem um que esses dias eu vi um vídeo dele derrubando mesa no chão, derrubando, jogando água nas pessoas, sabe? Com uma fúria, e de repente ele para, olha para todo mundo e fala: quem fez isso? Aí todo mundo: Jesus. Aí ele falou: tá vendo? Uma coisa absurda, sabe? Você supor que você é capaz de reproduzir o que Jesus fez com o mesmo sentimento, com o mesmo espírito, com a mesma sabedoria, com o mesmo coração que ele, e dar um exemplo absurdo diante de não cristão, né? Porque esse vídeo viralizou e todo mundo viu ele derrubando mesa no chão, jogando água nos outros. É uma coisa ridícula, é um exemplo ridículo de se reproduzir, né? Mas enfim, as pessoas estão instruindo umas às outras hoje com muita grosseria. Isso não deveria ser aceito. Eu vou falar mais sobre isso na pregação hoje, por causa do texto que eu escolhi. Mas continuando. E que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Então ele diz que os que avançaram mais, os que são referência, devem ajudar na restauração dos mais fracos, contudo com temor a Deus, com cuidado, porque eles não são incólumes, invulneráveis. Eles estão sujeitos a caírem também. Então você deve ajudar o próximo sabendo que você pode ser tentado e pode cair na mesma falha que ele. O que deveria eliminar por completo aquele ar de superioridade, de autossuficiência que muitas pessoas têm quando resolvem instruir ou ajudar alguém. Verso 2: levem as cargas uns dos outros, olha que coisa belíssima, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Verso 3: porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. O que significa é que aqueles que são alguma coisa já têm muito bem estabelecido sobre a sua condição de que não são nada. Esses é que são grandes aos olhos de Deus. Não é aquele que pensa ser alguma coisa, é aquele que sabe que não é nada. Sabe? Essa é a condição inicial para que alguém seja bem visto aos olhos de Deus. O que também nos dias de hoje, misericórdia. Continuando, mas que cada um examine o seu próprio modo de agir. Então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Talvez não dê tempo de eu chegar até esses versos, mas eu resolvi ler com vocês porque a gente vai ver nas próximas semanas. Eu vou fazer uma oração e a gente começa, a partir do verso 22, capítulo 5, da virtude da fidelidade. Pai Santo, muito obrigado, Senhor, por mais um domingo. Muito obrigado pela oportunidade de estudarmos juntos essa epístola, que tanto tem nos edificado, nos abençoado. Obrigado porque o contato com a Tua palavra nos santifica, Senhor. Revela a excelência do Evangelho, do Teu amor por nós e dessa obra gloriosa, Senhor, de santificação, de edificação que o Senhor quer realizar em nossas vidas, fazendo com que nós sejamos verdadeiros luzeiros que brilham neste planeta, Senhor, como uma cidade edificada sobre um monte e uma lâmpada que é colocada sobre a mesa e ilumina todo o quarto, Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude a continuar sendo luz, sal nessa terra, Senhor, que a gente não se perca nesses enganos, que é muito comum
que são muito comuns do ser humano se desviar. Orgulho, arrogância, Senhor, essa autossuficiência e esse ar de superioridade em relação ao próximo. Pedimos que o Senhor guarde os que não puderam comparecer, abençoe o nosso culto hoje, a pregação, a Santa Ceia, e que nós saiamos daqui amando mais o Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, então a virtude da fidelidade. Fidelidade, uma virtude belíssima. A gente viu sobre o amor, que seria a virtude principal e essencial. É como se fosse o fundamento de tudo. Se não há amor, não há por que mencionar as demais virtudes. Então, o amor é o primeiro, é a fonte. O amor é a fonte. E depois vem todas as demais. E a gente parou na semana passada em fidelidade. Fidelidade diz respeito, obviamente, a você ser fiel. Primeiramente, ser fiel a Deus. Então, esse é um fruto que o Espírito Santo vai gerar na vida da igreja. Fidelidade ao Criador. Fidelidade à sua palavra. O receio de você quebrar ou romper esse pacto de amor que ele fez com você. Porque o cristão, quando ele não é fiel, ele não está simplesmente pecando ou errando contra a lei, ele não está quebrando o mandamento. Ele está ferindo um Deus que o ama. Essa que é a desgraça, quando a igreja peca, cai, tropeça, serve de mau testemunho. Ela não está pecando meramente contra um mandamento, sabe? Não é uma coisa legalista que ela descumpriu, que ela vai ser punida. Não, ela está pecando contra aquele que a ama, que a resgatou, que a salvou, que a regenerou, sabe? Que proporciona alegria, alimento, fartura, fôlego de vida. Então, fidelidade deveria ser uma virtude imprescindível e cara para todos nós. E também eu poderia acrescentar a fidelidade com o nosso próximo, você não ser desleal com o próximo, porque muitas pessoas, elas podem imaginar que são leais a Deus, mas a lealdade a Deus, ela é mensurada de acordo com a forma que você lida com o seu próximo. Assim como a realidade do primeiro mandamento, de você amar a Deus com todo o seu coração, com todo o seu ser, ele tem que necessariamente levar ao segundo. Aquele que ama a Deus, ele não pode ser visto destratando o próximo. Muito pelo contrário. Ele deve amar o próximo naquela medida em que ele ama a si mesmo. Então uma coisa está ligada à outra. Quem é fiel e leal a Deus deve demonstrar essa fidelidade, essa lealdade com o seu próximo. Não pode enganá-lo. Não pode demonstrar ser duas caras, hipócrita, sabe? Tem que ser alguém que a pessoa possa dizer, olha, nesse aí eu confio. Esse me passa confiança. E mais uma vez, eu acho que hoje em dia é impressionante como as pessoas não passam confiança. Pelo menos para mim, muitas não passam confiança. Especialmente as que são maledicentes, sabe? Acho que caluniam, criticam demais. Até mesmo aqueles que criticam demais, quem deve ser criticado, eu desconfio. Porque eu acho que as críticas têm que ser pontuais. Então eu tenho amigos, eu conheço pessoas que estão sempre criticando esses pastores loucos aí pelo país, que vendem milagres, que enganam os outros, que acumulam riqueza, que compram jato, viajam para Miami, dão curso em Dubai, coisas absurdas, enquanto ignoram as favelas do Rio de Janeiro, de São Paulo, sabe? Passam pelas comunidades e fingem que aquilo não existe, não tem misericórdia com ninguém. Eu entendo as críticas que são feitas a esses homens. O problema é que a crítica excessiva, ela não é uma boa evidência. Porque, como diz o apóstolo Paulo, servo do Senhor não deve viver a contender, sabe? Quem vive guerreando, brigando, criticando os outros, demonstra um péssimo sinal, sabe? De falta de saúde espiritual. E eu acho que essas pessoas não são confiáveis. Por que que eu acho que elas não são confiáveis? Porque quem critica muito, sabe? Muito provavelmente vai criticar você quando você tropeçar. Se critica pessoas muito mais famosas, importantes que você, que dirá você. Então eu tenho receio. Então fidelidade também diz respeito a isso. Você não deve passar, sabe, a boiada, deixar passar a boiada. Mas você deve ter esse princípio em que você analisa as coisas, em que você é criterioso, de forma muito ponderada. Você não deve ser um crítico, mas você deve ser uma pessoa que avalia o que acontece ao seu redor e que tem o que dizer sobre essas coisas, mas não o tempo todo. Então tem que ter equilíbrio.
Depois de fidelidade, ele acrescenta mansidão. Mansidão, uma virtude belíssima. Mansidão, e que também eu acho que é algo raro. É uma joia rara no nosso meio, mansidão. E eu acho que é uma das virtudes mais belas e que, de certa forma, embeleza todas as demais. Porque uma pessoa, ela pode ser fiel, pode ser casta, pode ser justa, ela pode ser, contrária à corrupção, tratar bem sua família, seus funcionários, mas carece de mansidão. Ela não é mansa, ela é rigorosamente justa, sabe. É uma pessoa, assim, que é tão rígida, que a sua justiça chega a ser algo tóxico, incomoda, sabe. Então a mansidão, ela vem para transformar todas essas virtudes em algo singelo, algo voluntário, desprendido, sabe. Algo que é natural e que não espera reconhecimento, que não impõe os seus valores, sabe. Isso também eu acho importantíssimo hoje em dia, você, deixar de tentar impor os valores cristãos à sociedade, que não se converteu. É um absurdo você esperar que políticos, leis, tudo tenha que se dobrar diante dos valores cristãos, isso não vai acontecer. Porque para a pessoa ser cristã, praticar a vida cristã, amar o que Deus ama, ela precisa nascer de novo. Não é algo que você pode obrigar as pessoas a fazer. Sempre que alguém obriga alguém a fazer alguma coisa, isso não é mais graça, isso é lei. Isso não é mais bênção, é maldição, e os efeitos são terríveis. Foi o que aconteceu depois do imperador Constantino, porque no tempo do imperador Constantino ele havia se convertido, pelo que os historiadores dizem, ele havia, estabelecido que o cristianismo não poderia mais ser perseguido, no século em que ele viveu, que eu acho que era o 4 ou 5, não me engano, e quarto, né. E isso, por si só, foi algo bom naquele tempo, porque os cristãos estavam sendo mortos por causa da sua fé. Só que aí depois veio o segundo imperador. O sucessor foi Teodósio, aí Teodósio foi além. Ele obrigou que a religião do império fosse a religião cristã. E aí a coisa virou maldição, porque quando você olha para um contexto como o de todas as regiões do Império Romano, plurirreligioso, multicultural, politeísta, e você obriga todos a terem uma religião, acabou. Vai virar uma guerra, porque as pessoas não vão se submeter. E isso causou um estrago terrível. A partir de Teodósio, os efeitos foram terríveis, porque ele resolveu obrigar todo mundo a ser cristão. E hoje em dia pessoas fazem algo parecido. Elas demandam que os de esquerda, que os de direita, que os de centro, sabe, amem os valores cristãos, respeitem a fé. Mas a forma de você obter e alcançar respeito não é essa, não é obrigando. Muitas vezes, a forma vai ser caminhando a segunda milha, dando a outra face. Alguém demanda a sua túnica, você dá a capa. É isso que Jesus estabelece. A forma de você lidar com os inimigos é essa, né. Mas enfim, isso dá muito pano para manga, mas é melhor ir avançando. E ele termina com domínio próprio. Ele menciona então 9 virtudes. A virtude inicial é o amor, que nós devemos entender que é a fonte de tudo. E aqui eu diria que ele delimita todas as virtudes. Ele impõe um limite a todas elas. Por que impõe um limite? Porque a vida cristã não é uma coisa romântica, não é sentimentalista. Nós não somos pessoas que relativizam essa vida em prol do amor. Somos pessoas conscientes do que fazemos, nós temos um motivo para fazer o que fazemos. E o que impõe limites a tudo isso, a todas as virtudes e a nossa vida é o domínio próprio. É o que vai dizer quando você deve parar, quando você deve, por exemplo, não perdoar. Porque se você perdoar demais, o valor do perdão, ele simplesmente se desfaz. E tem coisas que você deve, né, em algumas situações excepcionais, deve dizer: "Não, isso aqui para mim não dá, eu já perdoei essa pessoa 15 vezes", sabe. Tá desvalorizando o meu perdão, eu vou ter que ficar em silêncio agora, para ela entender que eu valorizo o meu perdão, sabe. E isso, quem sabe, vai até ajudá-la a compreender também a forma que Deus age com as pessoas, porque Deus dá uma série de chances ao ser humano, para que ele se arrependa, para que ele alcance a graça, mas tem um momento que ele se endurece tanto, o ser humano se endurece tanto, que então não resta mais opção, não resta mais oportunidade, né. Inclusive tem
Eu acho que é Salomão que fala sobre isso em Provérbios. É aquele homem que, depois de muitas vezes admoestado, ainda endurece a cerviz, será quebrantado sem que haja cura. Isso é um verso de Provérbios. Em Eclesiastes você encontra o mesmo princípio ensinado por Salomão, né? Então, o perdão deve existir, mas o que eu estou querendo dizer é que, só um minutinho, gente, o que eu estou querendo dizer é que o domínio próprio, ele deve trazer a moderação para essas virtudes, para que o amor não seja um amor que aceite tudo, não seja um amor que relativize os princípios, não seja um amor aberto a ponto de não ser mais santo, separado, especial, mas de ser uma coisa que simplesmente ignora, sabe, as desgraças que a gente vê nessa vida. Por exemplo, um amor que não tem um domínio próprio, que não tem um limite, é um amor que diz que Francisco de Assis e Hitler vão estar no mesmo lugar quando Jesus voltar. Isso é possível? Eu penso que não. Um amor que não impõe limites é um amor que vai, por exemplo, relativizar uma pessoa casada que abandona o seu marido, ou vice-versa, abandona a sua mulher numa igreja. 2 semanas depois aparece com uma namorada. Então as 2 pessoas na igreja, os 2 que se separaram e a nova namorada ou namorado. E o pastor deixa rolar. Isso pode? É evidente que não. Se o motivo do término não tivesse sido adultério, violência, se o cara simplesmente estiver cansado da sua esposa ou a esposa do seu marido, aparecer com uma outra pessoa ali, o pastor deve dizer: não dá, você não pode ficar aqui. Isso é um exemplo, isso é um péssimo exemplo para todo mundo. Isso é o que eu digo, quando o amor tem que ter domínio próprio, tem que ter um limite, tem que ser coerente. Esse é o sentido. E o domínio próprio a gente pode entender também, não somente como delimitando as demais virtudes, mas refreando o mal que há em você. Você tem que se controlar não somente para que as suas virtudes sejam coerentes, mas para que o mal que há em você não saia e você não se veja cometendo aquilo que você condena nos outros, né? Como disse o apóstolo Paulo em Romanos: bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Eu aprovo que esse homem não é avarento, aprovo isso. Passa um tempo e você se vê tomado de avareza, concentrando riqueza, não compartilhando, não sendo generoso, sabe? Então o domínio próprio também diz respeito a isso. A você ter domínio sobre si. Márcio, perdão, eu só queria concluir o raciocínio, pode falar. Depois, minha avó. Você tem aquela referência, então, quando Jesus disse para perdoar 70 vezes 7, você iria. Olha, da mesma forma que ele disse que os discípulos deveriam perdoar 70 vezes 7, ele falou que quem pecasse contra o Espírito Santo não teria perdão. Então, assim, na Bíblia você vai encontrar vias que levam a lugares aparentemente contraditórios. Você vai ver, por exemplo, o apóstolo Paulo dizendo em Romanos que pelas obras da lei ninguém será salvo. Somente a fé justifica uma pessoa. E quando você vai para Tiago, Tiago vai dar um exemplo de Abraão e dizer: irmãos, olha o exemplo de Abraão. Ele foi justificado somente pela fé ou pelas obras? Porque ele levou Isaac para ser sacrificado. E na hora que ia sacrificar, Deus impediu. Aquilo ali não atestou a fé dele. Ou seja, parece que ambos estão falando coisas contraditórias. Mas a diferença é que cada um está falando para um público. Quando Paulo diz que as obras não justificam uma pessoa, ele está falando para aqueles judeus legalistas que queriam alcançar a salvação pela lei. Quando você chega em Tiago e vê Tiago falando que a fé não vai justificar alguém, ele está falando daquela fé falsa, aquela pessoa que não se importa como vive e que fica tranquila porque tem fé. Então, quando Jesus diz que os discípulos deveriam perdoar sempre, porque 70 vezes 7 é um valor absurdo. O 7, especialmente, ele já denota plenitude ou perfeição, porque foi no 7º dia que Deus concluiu todas as obras e descansou, que a gente chama de sábado. Então, o 7 por si só já denota uma coisa muito extensa e plena, completa. Só que ele pede para multiplicar por 70. Ele diz isso para Pedro. Pedro pergunta: até quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 7? Porque 7 para Pedro é um valor absurdo. Jesus diz: não. Eu digo a você que 70 vezes 7. O que ele estava querendo ensinar a Pedro? Que Pedro deveria perdoar, dar perdão de graça para toda e qualquer pessoa? Não. Ele estava tratando de uma pessoa que tinha uma inclinação a não perdoar e de que ela deveria tomar cuidado com isso. Você precisa demonstrar na sua vida um espírito perdoador.
Porque se isso não for evidenciado na sua vida, isso é um péssimo sinal sobre você. Você precisa ser alguém que tem uma inclinação ao perdão, sabe? Mas aí quando os judeus, os fariseus, veem Jesus curando um endemoniado, mudo, e os judeus dizem que Jesus estava possuído do espírito de Beelzebu, Jesus fala: para tudo que for cometido contra o Filho do Homem nessa vida, haverá perdão. Mas aquele que peca contra o Espírito Santo não receberá perdão, nem nessa vida, nem na próxima. Então, assim, o que eu estou querendo dizer? Essa situação dos fariseus era, por natureza, por definição, um público totalmente diferente. Quando Jesus diz que Pedro deve perdoar sempre, ele está falando com um discípulo amado. Alguém que não haveria de falar que Jesus estava possuído de um demônio. Era alguém que o amava, mas que tinha um temperamento muito difícil. Ele precisava tomar cuidado, ele precisava perdoar. Quando Jesus fala com os fariseus e diz que eles não receberiam perdão, o que significa dizer que eles não encontrariam salvação. É isso que ele disse. Quando ele afirmou que essas pessoas haviam acusado ele de estar possuído, elas estavam pecando contra o Espírito Santo, que estava atuando em Cristo para que Cristo curasse milhares de pessoas todos os dias. E isso deixou ele tão indignado que ele falou: vocês não encontrarão perdão. Não há salvação para vocês. Esse era um público totalmente diferente. A dificuldade reside na natureza do pecado contra o Espírito Santo, que a gente precisaria de uma outra aula, né? De uma outra aula. Mas quanto ao perdão, é evidente que a gente tem que valorizar o perdão. A gente tem que ter um espírito perdoador sempre e, ao mesmo tempo, saber em que condições aplicá-lo. Muito embora a gente não deva usar isso como justificativa para não perdoar as pessoas, né? Mas saber quando, né? Oi, Vitor, pode falar. Essa referência à limitação de pecado, né? Não sei qual, não me lembro do contexto, mas o João 20:3 diz assim: pecados eles serão perdoados. A quem não perdoar, eles serão retidos. Será que esse texto faria referência ao que você falou, tá? Faz uma referência. Ele estava dizendo isso aos apóstolos, né? E o que ele estava dizendo é que a obra que haveria de ser realizada pelos apóstolos haveria de ser algo tão extraordinário que aqueles que resistissem a ela, pecassem contra eles, estariam pecando contra o autor da obra. E que foi o que aconteceu com muitos apóstolos quando eles sofreram muita resistência e perseguição. Foram açoitados, presos, sabe, difamados. Paulo foi preso várias vezes enquanto não existia nenhuma testemunha verdadeira, elas eram pagas pelos judeus. Então, quando Cristo fala: olha, esses, sabe, terão seu pecado retido. Porque a evidência da pregação apostólica no primeiro século, e aqui eu faço uma separação do que Cristo disse para os apóstolos, daquilo que a gente deve entender que é dito para nós. Não é na mesma medida, sabe? Nós não temos a capacidade, nós não somos usados por Deus da maneira que os apóstolos foram. Eles foram usados para um trabalho muito específico. E aqueles que resistissem à obra apostólica estariam resistindo evidentemente a Deus, porque os sinais, os prodígios, os milagres, eles ressuscitaram pessoas, curaram cegos, surdos, coxos, paralíticos. Quem resistisse a isso estaria evidentemente resistindo a um sinal extraordinário da parte de Deus. Mas não é a mesma coisa que alguém sentar aqui e resistir a mim, sabe? Eu não posso entender que o que Jesus disse sobre os apóstolos diz respeito a mim e que essa pessoa que resistiu a mim não vai ter o perdão retido. Eu seria um lunático, um megalomaníaco. Mas quanto aos apóstolos é diferente, porque os sinais que eles faziam, né, era algo deliberadamente usado pelo Espírito Santo para convencer as pessoas do Evangelho, para fundamentar a igreja no primeiro século, sabe? Para o cristianismo se espalhar. Não é à toa, é tão diferente a situação dos apóstolos que a gente nunca mais viu nada acontecendo desde o primeiro século. Não há relato no único livro, nada, filme, não tem ninguém que reproduziu o que os apóstolos fizeram. Isso não significa que os milagres não existam, mas é evidente que não existe ninguém que Deus capacitou de fazer o que esses homens fizeram na frequência que esses homens fizeram. Porque Pedro e Paulo curavam pessoas diariamente, né? Os sinais de Filipe, de Estevão, Atos diz que era frequente, sabe? Só que a gente não viu isso se repetindo mais. O que mostra que aconteceu algo de especial no primeiro século, com um objetivo, com um fim muito bem determinado, que era para que a igreja fosse fundamentada
e o evangelho espalhado. Então, quando Cristo diz que aqueles que vocês, né, não perdoarem na terra não serão perdoados no céu, ele está falando daquilo que os apóstolos haveriam de fazer e que haveria de ser acompanhado de evidências extraordinárias da atuação do Espírito Santo sobre a vida deles. E que se fosse rejeitado, a pessoa seria indesculpável, sabe? O que os judeus, por exemplo, para dar um exemplo para vocês, o que os judeus fizeram com Paulo, quando ele foi para Listra, e com Barnabé, e fez vários milagres, e a população ficou maravilhada, começou a adorá-lo como Júpiter e Barnabé como Mercúrio. Os judeus que tinham caminhado de Antioquia, na Síria, a 200 quilômetros de distância a pé, perseguido Paulo até Listra, eles mudaram o ânimo desse povo contra os apóstolos. E os apóstolos foram apedrejados. Eles começaram a fazer um motim, eles começaram a caluniar os apóstolos, e toda a população se voltou contra eles. E Paulo foi apedrejado quase até a morte, e jogado do lado de fora da cidade. Esse é o tipo de coisa que, olha, é um perdão que pode muito bem ser que tenha sido retido da parte de Deus. Eu não sei, mas é um caso em que é uma perseguição maligna, sem motivo, sabe? É uma perseguição, não é que ela é gratuita, ela é perversa. Porque Paulo tinha dado motivos suficientes para que as pessoas entendessem que ele estava ali pelo bem delas. O problema é que os judeus, desconsiderando mortos que ressuscitavam, cegos que enxergavam, paralíticos que andavam, não ligando para nada disso, simplesmente queriam matar esses homens. E isso, aos olhos de Deus, é abominável. Porque não deveria ser assim, né? Deveria ser o oposto. Né? Se a gente visse alguém como os apóstolos fazendo o que eles fizeram no primeiro século, nós deveríamos, assim, ter como absolutamente certo de que Deus estava com essas pessoas. Né? E foi por isso que ele usou eles dessa maneira, para que o evangelho se espalhasse da forma que se espalhou. Vó, perdão, te deixei esperando um bom tempo. Passa um pouquinho sobre o que você está falando, que as pessoas que não perdoam porque se acham melhores, acham que são donos da verdade. Porque consigo Deus resiste a socorro, mas dá graças aos humildes. Concede aos humildes. Sim, sim. Esse exemplo que ela deu é muito bom, porque tem gente que não perdoa, mas não é porque quer o bem da pessoa, é porque é orgulhoso. E esse é um ponto assim que eu acho que é definidor da situação que eu estou querendo exemplificar. Você pode, por exemplo, eu me lembro que teve uma vez quando eu era adolescente, e como vocês sabem, eu só me converti depois. A minha conversão se deu com 22 anos. E quando eu era adolescente, eu me lembro que eu tinha falhado com meu pai umas 5 vezes seguidas numa situação. Quando eu falhei na sexta, e eu fui pedir perdão a ele, ele falou: olha, meu filho, dessa vez eu não vou te perdoar. Sabe? Na hora eu fiquei com raiva. Mas anos depois eu fui entender que ele queria o meu bem. Porque se ele ficasse me perdoando no que eu estava cometendo contra ele, e que ele já havia pedido para eu não fazer, que ele já havia me perdoado 5 vezes, aquele perdão seria desvalorizado. Aquilo serviu de uma grande lição, sabe, para mim. Eu nunca mais cometi aquele erro com ele. Depois dessa vez que ele não perdoou. Eu acho que ele fez, tenho certeza que ele fez, pensando no meu bem. Ele não disse: eu não vou te perdoar por orgulho, que você está me desrespeitando. Ele pouco se importava com isso. O que ele se preocupava era com o conceito de perdão na minha cabeça. Ele tinha que entender, ele queria que eu entendesse a excelência do perdão. A questão não era meu pai, que precisava ser respeitado. Ele não se importa tanto com isso. A questão que ele se importa é a definição do perdão. Porque se a definição do perdão for relativizada, você vai ter muita dificuldade de compreender o perdão de Deus. E vai desvalorizá-lo também. Você vai ter a graça como algo barato, sabe? Então eu acho que esse exemplo foi muito bom. Eu acho que minha avó conseguiu simplificar o que eu demorei para concretizar na minha cabeça. Mas é isso, são pessoas que não perdoam por orgulho. São pessoas que não perdoam por orgulho. Se você não for perdoar, tem que ser em situações excepcionais e visando o bem de alguém, sabe? Visando o bem de alguém. Eu sei que é um tema complicado, irmãos, mas eu acho que faz sentido, né? Faz sentido. E para a gente finalizar, que a gente está chegando no nosso horário, eu vou até o verso 26. Realmente eu não consegui chegar no capítulo 6, mas no finalzinho do 23 diz assim: contra estas coisas não há lei.
Então o apóstolo Paulo afirma que diante dessas 9 virtudes, que são os frutos do Espírito Santo, e a gente viu nos domingos passados que o fruto do Espírito Santo é algo gerado por ele, né? A gente viu que existe o amor meramente humano, que é um amor que pode ser direcionado à sua família, aos seus amigos, enquanto você não ama os demais. Esse não é o amor de Deus. Só que existe o amor gerado pelo Espírito Santo, que vai ser um amor que se assemelha ao amor de Deus. É um amor que não se estende somente ao seu filho, mas ao filho do seu inimigo. É um amor que não se estende somente aos seus amigos, mas àqueles que não são seus amigos. Esse é o fruto do Espírito Santo. Esse é o amor do Espírito Santo. Assim como todas as demais virtudes. E aqui o apóstolo Paulo diz: contra estas coisas não há lei. Por que não há lei? Porque aqueles que apresentam os frutos do Espírito Santo em sua vida não estão debaixo de nenhuma condenação. Eles são pessoas que receberam o perdão de Deus, eles foram justificados. O termo significa você declarar alguém justo. É um termo de natureza judicial ou legal. É o juiz absolver você da condenação e não somente isso. Dizer que você é inocente e justo. Ele não somente o perdoa, ele atribui justiça. Isso é justificação. E contra estas pessoas não há lei. Se o Espírito Santo demonstra claramente habitar na vida de alguém, e se na vida de uma pessoa nós vemos esses frutos, vocês podem ter certeza que contra a vida desta pessoa Deus não vai exigir nada. Nada. Tá? Porque Jesus cumpriu a lei no lugar dela. Esse é o sentido de contra estas coisas não há lei. O oposto seria as obras da carne, né? Que o apóstolo Paulo disse, evidentemente, que estes não herdarão o reino de Deus. O que significa? Que estes estão debaixo da lei. Estes vão ser julgados por essa lei universal que Deus estabeleceu à humanidade. Qual é a lei universal que ele estabeleceu à humanidade? Amar a ele com todo o seu ser e amar o seu próximo como você ama a si mesmo. Isso que ele vai exigir daqueles que não buscaram uma reconciliação com o nosso Criador através de Jesus. Eles estão debaixo da obrigação de cumprirem toda a lei. Porque é a lei que Deus demanda e exige das criaturas que ele criou e sustenta. Eu ia até comentar isso no pregação logo mais, mas eu vou falar aqui para vocês, e aí vocês me perdoem porque eu vou repetir mais à frente. Mas ontem eu vi um historiador que eu gosto muito, eu acho ele muito inteligente, eu li alguns livros dele, foram livros muito bons. E que não é cristão, mas ele fala muito sobre a Bíblia, eu não sei porque ele tem esse interesse, e ele postou no Instagram dele ontem ou anteontem o seguinte: a sua fé, ela é a sua fé. A sua religião, ela é a sua religião. Os seus valores são os seus valores. Eles não têm nada a dizer aos demais. É algo seu. Não obrigue os demais a ser o que você é. Parcialmente isso é verdade, mas não totalmente. Ele estava falando sobre a fé cristã. E a fé cristã tem muito a dizer a toda e qualquer pessoa. Deus tem muito a dizer a toda e qualquer pessoa, porque a pessoa pertence a ele. Ninguém é autônomo. Ninguém sustenta seu próprio ser, ninguém resolveu nascer onde nasceu, sabe? Ninguém escolheu temperamento, o espírito, a identidade. Ninguém atribuiu alma a si mesmo. Isso tudo vem de Deus. E Deus é justo em exigir amor das criaturas que ele criou. Isso que o evangelho tem a dizer. Ele exige amor daqueles que ele criou à sua imagem e semelhança. E a lei vai exigir amor daqueles que se recusaram a amar. A condenação que o evangelho tem a apresentar à humanidade é essa. É a condenação que vai ser feita àqueles que se recusaram a amar. É algo totalmente justo. Então, quando uma pessoa diz que o evangelho não pode obrigar, a fé cristã não pode obrigar ninguém a nada, essa pessoa não compreendeu o que o evangelho veio apresentar, veio declarar. Ele veio declarar isso, de que nós estamos debaixo de uma condenação absolutamente justa e razoável. Se Deus nos ama, ele é bom, ele nos sustenta. Tudo que chega ao nosso prato, a Bíblia diz que vem dele. O nosso fôlego de vida, ele nos concede segundo após segundo de vida. E como você pode dizer que ele não tem nada a exigir de você, sabe? Então, nesse sentido, o evangelho é absolutamente razoável. E essa ideia das pessoas de que a fé cristã não tem nada a dizer sobre elas, beira o absurdo. Porque é óbvio que não é uma coisa produzida pela mente humana. O homem inventar um Deus bom, doce, amoroso, e que exige amor do ser humano, o homem não é capaz de exigir, de inventar um negócio desse. Não é capaz. O ser humano inventa barbaridade.
Ele cultua o sol, a lua, as estrelas. Foi isso que os seres humanos fizeram desde as primeiras gerações, adorando a terra, a árvore, os animais, os egípcios. Cada animal era um deus para os egípcios. Então o ser humano, ele não é capaz de produzir com a sua mente um Deus tão maravilhoso. É evidente que o Espírito Santo atuou nas pessoas no passado para que as pessoas ensinassem sobre esse Deus. Esse Deus se revelou a Enoque, a Abraão, a Moisés, e esses homens ensinaram, e as mulheres também ensinaram sobre esse Deus, sabe? Porque o exemplo de todas as demais pessoas, do Deus que essas pessoas forjaram, é um negócio absurdo, sabe? Um Deus que exige seu filho, a vida dele. Olha o Deus que os cananitas produziram na terra de Canaã. Um Deus que exige a vida do seu primogênito. E a deusa Azerá, também uma deusa cananita, era uma deusa que exigia orgias para que você tivesse uma gestação saudável, para que a sua mulher engravidasse. Todo mundo se metia em orgias para agradar essa deusa. Olha que coisa absurda. O deus Baal, o deus da tempestade. As pessoas tinham que fazer bizarrices no nome de Baal, elas se cortavam todas. Muitas pessoas na terra de Canaã tinham várias cicatrizes pelo corpo, porque elas se cortavam para que o deus da tempestade desse chuvas numa terra árida, em que não chovia, e que não tinha água potável suficiente para dar conta da população, porque era só o Rio Jordão. E o mar salgado, o mar morto é sal, você não sobrevive ali, nada sobrevive ali dentro. Então o que eu estou querendo dizer é que você pode ter pessoas inteligentíssimas, como esse historiador famoso no país, muito famoso, talvez o mais famoso, e que pode olhar para a fé cristã e não ver o óbvio, que é uma exigência coerente que ela faz, né? Que é o amor. Então, enfim, só quis dar esse exemplo para vocês. Márcio e depois o Wallace. Não era nada, não? Ah, pode falar então, Wallace. Parece que como o Marcos falou antes, por exemplo, esse historiador, ele tem interesse, sei lá, em ler escrituras, tem conhecimento, mas sem ter visão do Espírito Santo. Fica uma coisa estranha, vazia, né? Parece que não se entende como é que não é exigir, né? A palavra não é exigir, mas quem sabe não tem nem como. O melhor que a gente pode fazer, e que eu acho que muitos teólogos e pregadores fizeram no passado, é tentar apresentar a fé cristã de uma maneira tão racional, sabe, que isso possa ser usado pelo Espírito Santo na vida dessas pessoas. Porque o que muitos teólogos fizeram no passado foi apresentar o plano da redenção, as doutrinas bíblicas, sabe, todo o contexto de Deus se revelando a pessoas no Antigo Testamento, e a fé sendo desenvolvida, a lei sendo entregue, os profetas falando sobre o futuro, sabe? A vinda do Messias, o povo judeu sendo escolhido por Deus para revelar o evangelho a todos os demais povos. Muitos teólogos tiveram o trabalho de apresentar todo esse plano da redenção de maneira minuciosa, inteligentíssima e racional. É claro que uma pessoa pode receber esse ensino e rejeitá-lo, mas que, olha, que pessoas boas trabalharam para apresentar o evangelho de maneira racional, elas trabalharam. Contudo, a gente nunca deve se esquecer do que o apóstolo Paulo diz em Coríntios, que o evangelho é loucura para os gentios, né, e abominação para os judeus. Né? Escândalo para uns, loucura para outros, porque o homem natural, diz ele, não compreende as coisas do Espírito de Deus. Mas isso não quer dizer que a gente não vá trabalhar, sabe, para fornecer munição para o Espírito Santo usar. Né? O Espírito Santo pode usar muito do que a gente tem a oferecer à humanidade, com as nossas habilidades, os nossos dons, para que ele trabalhe na vida do próximo. Né? Então, acho que esse ponto que o Wallace mencionou é importante, porque eu gosto muito desse historiador. Tem um livro dele que é chamado não sei que é lá, do Porco-Espinho, como é que é o nome? O Dilema do Porco-Espinho. Esse livro é muito bom. Muito bom, eu gostei muito. Eu li 2 vezes durante a pandemia. E aquilo imediatamente me fez assim, ter um carinho por esse historiador. O problema é que eu vejo ele falando coisas sobre a Bíblia que, infelizmente, me parece que vão afastá-lo cada vez mais de Deus. Porque ele demonstra não somente não ter uma compreensão, mas ter uma grande aversão a pessoas que têm valores absolutos, sabe? E a fé cristã é cheia de valores absolutos.
Eu entendo a dificuldade dele, porque tem muita gente que está defendendo esses valores de maneira estúpida e agressiva. E essas pessoas são culpadas de estarem, né, errando nisso. Mas, ao mesmo tempo, como uma pessoa inteligente que esse historiador ele devia se desvencilhar desses exemplos ruins e estudar a fé pela fé, o conteúdo pelo conteúdo, e não pelos maus exemplos, porque isso a gente deve fazer com todo e qualquer ensino. Você não pode descartar um ensino por causa daqueles que estão agindo mal e que professam defendê-lo. Você precisa separar esses maus exemplos do ensino em si, por si, e estudá-lo, compreender o que ele está querendo dizer, porque pode ser que o erro seja as pessoas, e não o ensino em si. Né? E eu acredito que essa é uma atividade assim, de honestidade intelectual que muita gente deveria fazer com o evangelho. Separar os maus exemplos, esses falsos profetas, a gente que vende milagre, que quebra a maldição, que usa Corvette, tem mansão em Miami, jato, e que justifica isso com a Bíblia, sabe? Tem que descartar essa gente toda e estudar o evangelho pelo evangelho, sabe? Inclusive estudar o evangelho pelo evangelho ajudaria você a entender essas pessoas. Porque você entender essas loucuras todas, porque não é nada novo, isso acontece há séculos. Falsos profetas, desde o tempo de Moisés, né? Isso vai continuar acontecendo, né? Então, eu acho que foi claro, né, Wallace? Foi. Gente, alguém mais com dúvida para a gente poder encerrar a aula hoje? Alguém de Pedro. casa, alguém aqui? Oi, Heloísa, pode falar. Então, eu gosto demais das suas aulas da EBD, quando a Lud também dá as aulas, é um tempo de prazer para mim de estar aqui com vocês, compartilhando e aprendendo mais da palavra. Mas hoje, Deus falou profundamente comigo, especialmente porque eu terei uma reunião na sexta-feira de avaliação do meu grande evento do Desperta Débora no município com as coordenadoras das outras igrejas. E eu vou deixar como lição para elas, porque foi não só didática, mas extremamente amorosa a forma com que você abordou esse tema. Eu te agradeço muito pela aula de hoje e, nossa, só tenho elogios hoje para a aula de hoje, foi muito enriquecedora para a minha vida. Obrigado, Elo. Muito obrigado. A Elo tá elogiando. A Heloísa é nossa irmã de São Paulo, para quem não sabe. Ela estava aqui na semana passada, mas já voltou. E ela estava elogiando a aula de hoje. Muito obrigado, Elo. Muito obrigado. Imagino. Alguém mais gostaria de participar para a gente encerrar? Uma dúvida? Complementar com alguma coisa? Contribuir? Não? Então tá. Então vou encerrar, pessoal. Fazer uma breve oração. A gente vai para o nosso café da manhã e depois para o nosso culto, que ainda tem 10 minutinhos. Pai Santo, muito obrigado, Senhor, por essa aula. Obrigado pela presença de tanta gente querida e amada da nossa igreja. Que essa aula possa alcançar mais pessoas, Senhor. Que as gravações fiquem assim para muita gente que a gente nem imagina e que talvez um dia tenha acesso a esse material. Senhor, também peço que o Senhor me guarde, sabe, dos erros, dos equívocos, me guarde o meu tom, a minha moderação, e que aquilo que eu ensino e que eu prego também seja uma realidade quanto à minha vida, Senhor. Peço que o Senhor abençoe aqueles que estão enfermos, que estão passando dificuldades, que não puderam comparecer, e que eles tenham a saúde restabelecida. Em nome de Jesus. Amém. 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 Bom Gente, vou domingo. encerrar aqui a reunião, tá? Muito obrigado pela participação de todos. Tchau, gente. Bom domingo, tchau. Até o culto. Até o culto.